Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é Bruno Pires no comando. Mais um vídeo para a Prefeitura de Guarulhos. Beleza? Aula de matemática destinada para os cargos de assistente de gestão escolar, agente escolar, auxiliar operacional e almoxarife. Pessoal, eu vou iniciar uma série aí chamada Ação Progressiva, tá, pessoal? Qual é o intuito dessa aula? A gente vai resolver algumas questões com o intuito não para aquela reta final de você ver muitas questões, treinar o que a gente já viu, mas principalmente para que a gente entenda os enunciados da VUNESP, tá? Eu quero que vocês cheguem na prova e saibam tomar um ponto de partida. Vocês vejam o enunciado e entendam o que a questão está te pedindo. Que você saiba analisar os dados do enunciado. Tenho certeza que depois dessa aula você vai ter uma outra visão sobre as questões de matemática. Beleza? Então, sem mais delongas, vou só passar aqui uns recadinhos e a gente já inicia. Número 1. Primeiro que você dê o like e se inscreva no canal, pessoal. Vai me ajudar muito. Vai colocar o Brunão aí para produzir conteúdos de qualidade, para ter sempre essa devolutiva de vocês. Ponto número 2, o agradecimento, pessoal. Poxa, tenho muito a agradecer para vocês aí, porque esses vídeos que eu estou fazendo aqui no começo foram destinados a algumas pessoas específicas aí que eu queria ajudar, porque eu sabia que ia fazer o concurso e eu queria passar essa orientação, mas teve um alcance maior do que eu estava imaginando, então agradeço muito, viu, o acompanhamento e todos vocês acabaram aí se tornando os meus amigos que vão prestar o concurso também. 3. Deixa o comentário, pessoal. Pô, vocês não sabem como isso ajuda também a saber como que estão os vídeos. Então, deixa o um comentário aí, fala como que está a sua preparação, o que você está achando do método, beleza? E quarto ponto, e esse já é bem batido dos meus vídeos, a velocidade. Tá? Se você já é um concurseiro de longa data, para esse vídeo especificamente, que é de matemática, que você veja em 1.5 vezes, aumentar a velocidade em 1.5 vezes. Você consegue habilitar clicando na parte superior direita, vendo pelo celular, ou na parte inferior direita, vendo pelo computador. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos iniciar? Ó, pessoal, aqui o que eu queria destacar, o peso da matemática, por exemplo, tá? A título de exemplo, para os cargos de assistente de gestão escolar e agente escolar. São dois cargos assim bem legais aí para quem quer se inserir no mercado, tá? 25%, pessoal. Isso é muito bom. 25% em matemática é um percentual muito legal. A matéria ela é de fato mais encorpada, tá? Mas se você tem um norte, alguma noção de como que ela pode vir, poxa, você facilita muito sua vida. São 10 questões das 40 totais, beleza? Então, matemática, só com essa aula você pode ter uma visão diferente, você vai saber interpretar o enunciado, iniciar uma questão. Ou às vezes aqui com as dicas que eu vou acabar passando, você também pode até ganhar questões. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá iniciar? Questão número 1, aplicado pela VUNESP, Prefeitura de Sorocaba, em 2022. Uma piscina tem uma capacidade de 30 mil litros de água. O desenho a seguir ilustra a forma da piscina, que em todos os vértices tem 90 graus. Então nós temos aqui ó, a piscina e todos os seus lados, tá? E ele pede o seguinte: o perímetro e a área da superfície dessa piscina são respectivamente. Então o que ele está falando aqui, pessoal? Ele quer o perímetro, tá? O perímetro e a área da superfície, tá? Da piscina. Ele deu um valor aqui que ela possui 30 litros de capacidade de água. Mas essa informação aqui, tanto para calcular o perímetro quanto para calcular a área, não nos serve muito, tá? A gente poderia fazer pela equação,
mas o método que eu acho que eu vou te passar aqui vai ser mais prático, tá? Então vamos lá. Ele pede o perímetro, pessoal. Perímetro. O que é o perímetro? Ah, pessoal, o perímetro ele é a soma dos lados. Tá? A soma dos lados totaliza o perímetro, tá, pessoal? Então seria basicamente aqui pra gente a soma do 4, a soma do 8, a soma do 5. A gente tem outros valores aqui, que é o que a gente tem que encontrar, que é o x e o y aqui. E a soma do 7 é a soma de todos esses valores, beleza? Então, e como que a gente faz isso? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro passo aqui é encontrar o valor do x e o valor do y. E como que a gente encontra aqui, pessoal? Olha, se você perceber bem, nós temos esses dois lados das laterais, tá? Ele tem 5 de um lado e tem 4 do outro. Só que se você notar o seguinte, esse lado esquerdo aqui, ele tem 4 centímetros. E se você colocar a mesma altura aqui, para tentar se igualar ao 5, nós temos a noção de que essa parte superior é equivalente a 1 metro, beleza? Consequentemente, o y, que é a diferença dessa altura de 4 metros aqui na lateral esquerda, e o 5 da lateral direita. Então, consequentemente, a gente deduz que esse y equivale a 1, certo? A mesma lógica, pessoal, a gente vai utilizar para o lado superior, né? Esse lado aqui de cima e esse lado aqui de baixo. Nós notamos que esse lado de baixo tem 8 centímetros, certo? Se a gente notar, esse lado aqui, ó, até aqui a gente tem 7, certo? Para a gente chegar até o final, a gente precisa de mais um, certo? A gente tem 7 e esse lado para igualar aos 8 da parte superior, a gente induz aqui que tem 1. Então, o x também terá 1 metro. Beleza? Certo. Agora ficou fácil, pessoal. Para a gente calcular o perímetro, a gente tem que somar todos os lados. Beleza? Então, o perímetro ele é simbolizado por P2. Então, a gente soma o 4 mais o 8 mais o 5 mais o 1 da parte superior mais o 1 dessa lateralzinha mais os 7 metros. E vamos fazer a soma disso aí, tá? Então vamos lá. 4 mais 8, 12, mais 5, 17, mais 1, 18, mais 1, 19, mais 7, 26. Beleza? Então, gabarito aqui pra gente tem que ser um valor de 26. Vamos dar uma olhada? Ó, 24 a gente já elimina. A gente tem 3 alternativas com o número 26. Agora, a gente vai calcular a área, tá, pessoal? A área. E como que a gente calcula a área? A área de um retângulo, a gente calcula multiplicando o lado vezes o outro lado, tá? Que seria o lado da base, basicamente, vezes o lado equivalente à altura, tá? Então, nós temos aqui, ó, que essas medidas aqui equivalem a 1, tá? E nós temos o seguinte, vamos chamar aqui de A1 e aqui de A2. Ó, a área do A1, então, a área 1, nós temos que é lado vezes o lado. O primeiro lado é equivalente a 1 vezes o outro lado, que é equivalente a 1 também. Tá, pessoal? Então,
A área de A1 é 1 vezes 1, que isso é igual a 1 metro quadrado. Então, a área 1 é equivalente a 1 metro quadrado. Beleza? Então, aqui nós já temos o valor da área 1. A área 2. A área 2, nós temos aqui que é igual a 8, a área da base, e a altura relativa a esse retângulo é 4 metros. Beleza? Por que não 5? Porque 5 totaliza os 4 dessa altura e o 1 metro que tem aqui na lateral, tá? Então, a gente vai utilizar esses dois lados, o 8 e o 4. Então, nós temos aqui um lado 8 vezes o 4. Então, o A2 é igual a 8 vezes 4, 32. Então, o A2, a área do retângulo 2, é igual a 32 metros quadrados. Beleza? E qual que é a área total? Tá? A área total é a soma dessas duas áreas, tá, pessoal? Então, a área total é igual à soma das áreas. Então, nós temos o A1 mais o A2, que vai ser igual à área total. O A1 equivale a 1 metro quadrado, mais o A2 é 32 metros quadrados. Isso tudo vai totalizar 33 metros quadrados. Beleza? Então, nós temos aqui que o perímetro é igual a 26 metros e a área total da superfície é igual a 33 metros quadrados. Então, nós temos essas opções na alternativa A. Então, gabarito aqui, A de alfa. Beleza, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. Nós temos aqui o gráfico a seguir apresenta a intenção de voto em um condomínio com 300 eleitores. Nós temos aqui um gráfico em colunas para a eleição de síndico, com os candidatos A, B, C, D e E. Os dois candidatos mais votados irão para o segundo turno. Os candidatos A e B levaram seus eleitores para o candidato D, e o candidato C levou seus eleitores para o candidato E. Considerando-se os 300 eleitores, o candidato que vencer terá uma vantagem em porcentagem dos votos igual a... Vamos analisar? Então aqui, pessoal, nós temos o quê? Uma eleição com 5 candidatos. Candidato A, candidato B, candidato C, candidato D e o candidato E. Então, os dois candidatos mais votados irão para o segundo turno. Quem são os candidatos mais votados aqui? O candidato D e o candidato E. Beleza? Até aqui sem muito segredo. O que nós temos de informação aqui também? Que o candidato A e o candidato B levaram seus eleitores para o candidato B. Nós temos o seguinte aqui. O candidato A e o candidato B levaram seus eleitores para o candidato D. Já o candidato C levou seus eleitores para o candidato E. Então, nós temos aqui que o candidato C levou seus eleitores para o candidato E. Aí ele fala, considerando-se os 300 eleitores, fala que no total são 300 eleitores, o candidato que vencer terá uma vantagem, ele fala aqui em vantagem, essa informação é importante para a gente, em porcentagem dos votos igual a. Aí nós temos as alternativas. O que nós temos aqui? Então aqui, o candidato A e B levaram para o D. O C levou seus eleitores para o E. Em relação ao candidato D, o que a gente tem? Que ele já possuía 87 votos, mais os 53 do candidato B, mais os 40 do candidato A. Isso totaliza aqui para a gente
180. Beleza, pessoal? Já em relação ao candidato E, nós tínhamos que ele possuía 64 votos, mais os 56 do candidato C. Isso aqui totaliza para a gente 120. Somando-se aqui os dois, a gente totaliza os 300 eleitores. Beleza? O que ele fala lá no enunciado? Ele fala da vantagem. Beleza, pessoal? E o que seria a vantagem? A vantagem é o número a mais de votos que o candidato D possuía sobre o candidato E. Tá? Então, se a gente subtrair os dois, a gente verifica que o candidato D possuía 60 votos de vantagem. Beleza? Então, aqui sem muito segredo, tá? Ele possuía 60 votos de vantagem, tá? Mas ele pergunta qual percentual. Como que a gente calcula o percentual? Certo, pessoal? A gente vai fazer o seguinte. A gente tem que são 300 votos. 300 eleitores, certo? E a gente tem o seguinte. 300 votos ou eleitores. E que a gente percebe que esses 300 representam 100% dos votos. Beleza? E ele pergunta, esses 60 votos é uma vantagem de quantos por cento? Então a gente coloca aqui, ó. Esses 60 votos representam quantos por cento? A gente não sabe, então a gente coloca um X. E a gente multiplica agora em regra de 3, tá? Em X. 300 vezes X, 300x. Isso é igual a 60 vezes 100. Beleza? Então, isso vai dar... Você poderia multiplicar direto, mas eu vou deixar aqui destacado, tá? 60 vezes 100. Por quê, pessoal? Eu vou fazer uma simplificação aqui, tá? A gente consegue dividir tanto o 300 quanto o 100 pelo próprio 100. Tá? A gente dividindo o 100 e o 300 por 100, a gente tem o quê? 300 dividido por 100 é igual a 3. Então, 3x é igual a 60 vezes 100 dividido por 100 é igual a 1, que é igual a 1 vezes 60 é igual a próprio 60. Beleza? Então, vou destacar aqui para o lado. 3x é igual a 60. O x é igual a 60. E o 3 que está multiplicando o x aqui, a gente passa para o outro lado dividindo. Beleza? Então, x é igual a 60 dividido por 3, que no final das contas será 20. E a grandeza que a gente já estava procurando era a porcentagem. Então, nós temos que o x, os 60 eleitores, os 60 votos de vantagem, equivalem a 20%. Então a gente tem essa opção aqui na alternativa D de dado. Beleza, pessoal? Questão número 3. Para calcular o número de pessoas reunidas no evento, num espaço quadrado de 30 metros por 30 metros, a equipe organizadora do evento contou aproximadamente 30 pessoas num espaço quadrado de 3 metros por 3 metros. Dessa forma, o total aproximado de pessoas reunidas nesse evento é igual a... que nós temos aqui. Vamos só analisar os dados. Eles querem, para calcular o número de pessoas reunidas no evento, eles querem colocar num espaço de 30 metros por 30 metros. Beleza, pessoal? E como parâmetro, eles utilizaram aqui um espaço que cabia 30 pessoas. E nesse espaço era 3 metros por 3 metros. Certo? Então, dessa forma, a quantidade de pessoas que poderiam caber naquele espaço de 30 metros por 30 metros é igual a quanto? Como que a gente calcula isso, pessoal?
Aqui é uma questão de regra de 3, tá? Aqui, regra de 3. Como que a gente calcula isso aqui? A gente tinha que no espaço de 3 metros por 3 metros, cabia 30 pessoas, certo? Eu já vou fazer o seguinte, pessoal. Ó, esse espaço, ele é uma área, tá? Então, 3 vezes 3 é igual a 9 metros quadrados, beleza? E eu já vou fazer a conversão aqui também do 30 por 30. Então, nós temos aqui também que 30 por 30 é igual a 900, beleza? Então, 30 por 30 é igual a 900 metros quadrados. Então vamos lá. Na nossa regra de 3, o espaço, nós temos um espaço de 9 metros quadrados e cabiam, aqui a capacidade, cabia 30 pessoas. O novo espaço terá 900 metros quadrados. E quantas pessoas cabem lá, pessoal? Então a gente deixa destacado aqui, a gente não sabe, x. E vamos multiplicar aqui em cruz ou x, o que é melhor você conhecer. Então, 9 vezes x, 9x, que é igual a 900 vezes 30. Não vou multiplicar, porque eu vou fazer a simplificação, mas se você tiver mais facilidade já multiplicando, faça da sua forma, tá bom, pessoal? Então, 900 vezes 30. Eu vou simplificar aqui, pessoal, porque o que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue dividir o 9 e o 900 pelo próprio 9. E o que a gente tem? 9 dividido por 9 é igual a 1. Como 1 aqui na matemática é neutro, eu vou só repetir o x. Certo? Então, a gente tem aqui 1. 900 dividido por 9 é igual a 100. Beleza? Então, a gente tem o seguinte. Vou colocar a caneta vermelha aqui, a gente poder continuar. Então, a gente vai repetir o x, porque seria basicamente 1x, e a gente não precisa colocar 1. Então, a gente repete o x. A gente tem aqui que a simplificação deu 100 vezes 30. Então, o x, pessoal, já multiplicando diretamente o 100 por 30, vai dar 3.000. Então, caberão nesse novo espaço 3.000 pessoas, que a gente encontra aqui na alternativa D de delta. Beleza? Questão número 4. VUNESP, Prefeitura de Sorocaba, em 2022. O perímetro de um bairro é de 7,6 km. Contornam esse bairro o trecho de um rio de 2,4 km, uma avenida de 1,9 km, uma estrada de terra de 2,8 km e uma rua de pedras. E ele pergunta, o comprimento da rua de pedras nesse bairro é D. Então vamos lá, pessoal, vamos analisar. Ele informa, o perímetro do bairro é de 7,6 km, tá? Então todo esse perímetro aqui é de 7,6 km, beleza? Ó, ele continua, contorna esse bairro um rio de 2,4 km, certo? Que está destacado aqui. Uma avenida de 1,9 km, destacada aqui na parte esquerda. Uma estrada de terra de 2,8, destacada na parte direita. E um rio de pedras aqui na parte direita, que para a resolução da nossa questão eu vou chamar de RP. Beleza? Então, vamos lá. O perímetro da rua, o comprimento da rua de pedras, ele quer saber o comprimento de RP, a rua de pedras aqui é D. Então vamos lá. Ó, o perímetro, a gente só destacar novamente, ele é a soma dos lados. Beleza? Então vamos lá. Ele informa que o perímetro do bairro é igual
a 7,6 quilômetros, certo? Então a gente tem aqui, ó, que o perímetro é igual a 1,9 mais 2,4 da parte inferior mais o 2,8 da parte superior mais o RP, que é equivalente à rua de pedra. Tá? Ele nos informa aqui, pessoal, também que o P2, que é o símbolo do perímetro, isso tudo é igual a essa soma aqui. Tá? Então o que eu posso fazer? Ele já me deu que P2 é igual a 7,6. Então o P2, como na informação acima, o perímetro é igual a 7,6 km. E esse foi o primeiro passo. O segundo passo, pessoal, quero que vocês notem o seguinte. Todos esses valores aqui, ó, 1,9, 2,4 e 2,8, todos eles somados é igual a 7,1, tá? Isso tudo somado dá 7,1. Então a gente vai para o nosso segundo passo. Repete o 7,6, que é igual a 7,1 mais a rua de pedra. Terceiro passo, pessoal, a gente pega esse 7,1 que está somando com o RP e passa para o outro lado subtraindo, beleza? Então vamos lá, 7,6 menos 7,1 é igual o comprimento da rua de pedra. E a gente tem aqui 7,6 menos 7,1, que é o nosso quarto passo, e a gente já vai encontrar o resultado. Isso vai dar 0,5, e esse vai ser o comprimento da rua de pedra, tá? 0,5 o que, pessoal? 0,5 quilômetro. 1 quilômetro, pessoal, ele é equivalente a 1000 metros, tá? Como a gente tem 0,5, isso representa a metade de 1 quilômetro. E a metade de 1 quilômetro é igual a 500 metros. Beleza? A resposta da nossa questão aqui, 500 metros. E a gente encontra essa opção na alternativa D de bola. Beleza? Então, vamos continuar. Questão número 5. A tabela a seguir apresenta o faturamento de 6 caixas em um mercado da capital no dia de ontem. E nós temos aqui a tabela correspondente ao número do caixa e aos faturamentos. Analisando a tabela, a diferença entre os caixas de maior e de menor faturamento em reais é igual a... Então vamos analisar. Ó, ele traz a tabela aqui com 6 caixas e o faturamento correspondente. Aí nós temos aqui o número do caixa e o faturamento, beleza? E nós temos o seguinte, analisando a tabela, ele pede a diferença, tá, pessoal? Quando ele fala a diferença, ele está pedindo a subtração. Então, analisando a tabela, a diferença entre os caixas de maior e de menor faturamento em reais é igual a... Então, ele pede a subtração do caixa de maior faturamento e o de menor faturamento. Beleza? Vamos dar uma olhada, então? Ó, o de maior faturamento, a gente vê de cara aqui, que já é o caixa número 3, com 6.045. Beleza? E o de menor faturamento aqui, a gente tem o caixa número 5, certo? O caixa número 5, com 4.590. Então, como ele está pedindo a diferença do de maior e o de menor valor, vamos fazer lá o cálculo, então. O de maior valor, 6.045 menos 4.590. Vamos lá. 5 menos 0, 5. 4 menos 9, a gente não consegue. Então a gente deveria pedir emprestado ao zero. Como a gente não consegue pegar emprestado do zero também, a gente pede emprestado para o 6 e vai sobrar 5. Coloca o 1 aqui ao lado do zero e fica 10. E agora a gente consegue. A gente pede emprestado aqui do 10 e fica 9.
e o 4 vira 14. 14 menos 9 é igual a 5. 9 menos 5 é igual a 4. 5 menos 4 é igual a 1. Então, nós temos aqui que a diferença entre os dois é igual a 1.455 reais. A gente encontra esse valor correspondente na alternativa C de casa, beleza, pessoal? Questão número 6. Vunesp, Prefeitura de Sorocaba, em 2022. No dia 23 de março, uma livraria comprou 36 livros a R$ 25 cada. No dia 30 de março, a livraria havia vendido todos esses exemplares por R$ 32,50 cada. Nessa negociação, o lucro em reais obtido e a porcentagem de negociação foram respectivamente. Vamos lá, vamos analisar o enunciado? Então, a livraria comprou 36 livros e vendeu a R$ 25 cada. No dia 30 de março, essa livraria vendeu todos os exemplares por R$ 32,50 cada. Dessa forma, o lucro, ele pede o lucro em reais e a porcentagem de negociação foram respectivamente de. Então vamos lá. Como que a gente calcula o lucro, pessoal? Ó, a gente vai calcular primeiramente o lucro unitário. Certo? Eu quero fazer um bem passo a passo com vocês. O lucro unitário. Certo? Como que a gente faz? A gente faz a diferença entre o preço de venda menos o preço de compra. Quanto que ele comprou? Quanto que ele vendeu o livro? Ele vendeu por R$ 32,50, menos o preço de compra, que foi R$ 25. Isso aqui totaliza um lucro unitário de R$ 7,50 por livro. Beleza? Agora, o lucro total, qual foi, pessoal? A gente pega esse lucro unitário e multiplica pela quantidade. Então a gente tem aqui que o lucro unitário foi 7,50 vezes 36 livros, tá, pessoal? Isso vai dar R$ 270. Beleza? R$ 270. Então, o lucro total aqui pra gente é de R$ 270. Com isso, a gente já elimina a alternativa D e a alternativa E. Como que a gente agora vai achar o percentual? Aqui a gente consegue utilizando o lucro unitário, tá? Então, o percentual a gente consegue extrair utilizando o lucro unitário dividido pelo preço de compra. Beleza? Então aqui a gente consegue encontrar o percentual. Então o nosso percentual será igual a R$ 7,50 dividido pelo preço de compra, que é R$ 25. E como que a gente faz essa divisão? Vamos lá. Pessoal, a gente coloca aqui, ó, destaca no lado R$ 7,50 dividido por 25. Brunão, eu não sei fazer divisão utilizando esses sinais de vírgula. Como que eu faço essa divisão? Pessoal, a gente vai fazer o seguinte: a gente tem que tirar essa vírgula daqui e ir avançando casas aqui. A gente pega ela que estava aqui e vai avançando para a direita. E como que a gente pode fazer isso? A cada casa que a vírgula andar para a direita, a gente coloca um zero, certo? Então, só refazendo aqui,
a gente tinha uma vírgula e a gente vai avançar uma casa. Então a gente coloca um zero aqui e retira a vírgula. Poxa, Brunão, mas 75 dividido por 250 também não me ajudou. O que eu faço? Pessoal, quando a gente tem um número aqui menor que o denominador, a gente faz o seguinte. Quantas vezes 75 cabe em 250? Nenhuma, Brunão. Então ele cabe 0 vezes. E a gente coloca uma vírgula. E a gente acrescenta um zero ao número. Aí eu te pergunto, 750 cabe em 250? Perfeitamente, Brunão. Ele cabe agora 3 vezes. Então, 3 vezes 250 é igual a 750. Subtraindo isso aqui, 750 por 750 dá zero, resto zero. Para a gente transformar esse 0,3 aqui em percentual, a gente faz o seguinte, tá? A gente pega esse 0,3 e multiplica por 100. E isso vai dar um total de 30. E a grandeza que a gente estava procurando era porcentagem. Então, o total aqui, pessoal, que a gente tem é o seguinte. O lucro foi de R$ 270 e o percentual é igual a 30%. A gente encontra isso aqui na alternativa A de alfa. Questão número 7. Numa prova de história, das 15 questões, 3 eram sobre história do Brasil colonial. A razão entre o número de questões do Brasil colonial, x, e as demais questões, y, é um racional na forma x dividido por y. Esse valor expresso em decimais está corretamente representado em... O que a gente tem aqui, pessoal, vamos analisar? A gente tem uma prova de história que tem um total de 15 questões. Desses 15, 3 eram de história do Brasil colonial, certo? É aqui, sem muito segredo, 3 eram de história do Brasil colonial. Ele pede a razão. A razão, pessoal, é uma divisão, tá? É uma divisão. É uma divisão. A razão entre o número de questões do Brasil colonial, tá? A razão entre as questões de Brasil colonial e as demais questões. Quais são as demais questões? Todas as questões, exceto as que não são de Brasil colonial, tá? É um racional na forma XY. Esse valor expresso em decimais está corretamente representado em... Então vamos lá. Ó, primeiro, a gente sabe que as questões de Brasil colonial é igual a 3. E as demais questões? As demais questões são todas as outras, certo? As 15 menos as 3 que não são, e as 3 que são, menos as 3 que são de Brasil colonial. Então restou aqui pra gente 12 questões, beleza? 12 questões. Então ele fala a razão entre as questões de Brasil colonial, quais eram? É a 3. Então a gente tem aqui ó, a razão entre o Brasil colonial, as questões de Brasil colonial e das demais questões. É uma divisão XY, igual a gente fez aqui. A gente convertendo aqui agora, a gente tem que são 3 questões de Brasil colonial dividido pelas 12 demais questões. E vamos fazer essa divisão novamente. 3 dividido por 12 é o seguinte. Novamente a gente tem aquela divisão com um número que é menor que o denominador. O que a gente faz? A gente coloca um zero, porque ele cabe 0 vezes, coloca uma vírgula e adiciona um zero ao lado do número. Aí eu te pergunto, 30 vezes 30 cabe quantas vezes em 12? Ô Brunão, cabe 2 vezes.
Beleza, pessoal? 2 vezes 12, 24. 24 é 30 menos 24, sobra 6. Ou não, o que, que eu faço com esse 6? Pessoal, a gente tem que dividir. 6, ele não cabe em 12, tá? Mas como a gente já colocou o 0, a gente pode ficar adicionando o 0 aqui para que a divisão caiba, tá? Aí eu te pergunto agora, 60 cabe em 12? Cabe 5 vezes, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, que 5 vezes 12 é igual a 60. 60 menos 60, resta 0 e acaba a divisão, beleza? Então, nós temos aqui, ó, que a razão é igual a um número equivalente a 0,25, beleza, pessoal? Temos essa alternativa aqui na alternativa B de bola, beleza? Questão número 8. Uma cidade imunizou 72% de sua população-alvo, totalizando 6.480 pessoas. A população-alvo desta cidade é D. Pessoal, aqui, questão clássica de regra de 3, tá? Então, novamente, uma questão aqui de regra de 3. Então, vamos lá. Ó, o que ele nos dá aqui? Que a cidade imunizou 72% de sua população-alvo, tá? Imunizou 70% da população-alvo, que isso totaliza 6.480 pessoas. Então, vamos lá. A gente tem duas grandezas aqui. A gente tem o percentual e temos também a população-alvo, tá? Quantidade de pessoas. Ele fala que 72% equivale a 6.480. A população-alvo é o total, né, pessoal? Se é a população-alvo, então ela equivale a 100% da população-alvo. E ele pergunta, qual é a população-alvo dessa cidade? A gente não sabe, então a gente coloca um X. E temos o seguinte, multiplicamos aqui em X e temos o seguinte, 72x, primeiro passo aqui, 72x é igual a 100 vezes 6.480. Pessoal, novamente eu queria chegar nesse ponto da simplificação. Se você consegue fazer a simplificação, faça, porque adianta demais, tá? Mas se você não tem, você acha mais fácil multiplicando direto, você pode multiplicar também, tá? Essa é só mais uma das formas de se resolver questões de matemática. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer passo a passo aqui para que vocês entendam aonde eu quero chegar. Mas se você achar o divisor já direto, você também já pode dividir direto. Vocês podem perceber o seguinte, 72 ele é divisível por 2. 6.480 também. Então, 72 por 2 dá 36. 6.480 por 2 dá 3.240. Nós conseguimos dividir novamente aqui por 2. E aqui também por 2. Então, 36 dividido por 2 é igual a 18. 3.240 dividido por 2 dá 1.620. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui novamente que 18 e 1.620 são divisíveis por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. 1.620 dividido por 2 é igual a 810. E podemos dividir novamente aqui os dois números por um outro número aqui, que seria o número 9, certo? 9 dividido por 9 é igual a 1. 810 dividido por 9 é igual a 90, pessoal. Beleza? Então, nós temos aqui 90. Ó, que eu quero que vocês verifiquem aqui agora, ó.
colocar só a caneta vermelha aqui para a gente poder enxergar melhor. E vamos lá. Então, o 72 foi simplificado para 1, que a gente não precisa colocar. Então, a gente só repete o x, que é igual a 100 vezes 1,90. Então, temos o seguinte. O x ele é igual a 100 vezes 90. 100 vezes 90, 9.000 pessoas. Beleza, pessoal? Então, a população alvo dessa cidade é equivalente a 9.000 pessoas, que nós encontramos aqui na alternativa C de casa. Beleza? Questão número 9. Unesp, Prefeitura de Sorocaba, em 2022. Um trabalhador recebeu seu salário líquido e, ao separar o valor de cada conta, constatou que sobra para as demais despesas deste mês apenas R$ 250. O aluguel representa um quarto do seu salário. A despesa de mercado e transporte representam metade do seu salário. A água, luz e telefone representam um oitavo do seu salário. O salário líquido em reais desse trabalhador é de. Vamos analisar as informações? Então vamos lá. O trabalhador recebeu seu salário líquido. Pessoal, eu te pergunto, qual é o salário líquido desse rapaz? A gente não sabe. Então vou chamar de X. Vou até deixar destacado aqui embaixo. O salário líquido é igual a X. Aí ele continua. Ao separar o valor de cada conta, constatou que sobra para as demais despesas do mês apenas R$ 250. Então nós temos aqui que a sobra é igual a R$ 250. E ele continua. O aluguel representa um quarto do salário. Certo? Representa um quarto. Então ele tem aqui, ó, o aluguel representa a um quarto. Um quarto do que, pessoal? Salário. E a gente sabe que o salário é igual a X, certo? Então a gente coloca um quarto de X. Ele continua. A despesa de mercado e transporte representam a metade do salário. Pessoal, aqui ó, a gente destacou quanto que vale o salário X. Se ele fala então que o mercado e transporte representa metade, então é o X, que é igual ao salário, dividido por 2, que é a metade. Beleza? E ele continua. Água, luz e telefone representam um oitavo do seu salário. Então nós temos aqui, ó, que água, luz e telefone é um oitavo do salário. Beleza? E que vocês vejam o seguinte, pessoal. O salário desse rapaz, o salário líquido desse rapaz é a soma disso tudo. Olha, é a soma da sobra, é a soma do aluguel, mais a soma do valor de mercado e transporte, e também a soma do aluguel, da água, da luz e do telefone, tá? Então esse aqui foi o nosso primeiro passo. Segundo passo, vamos substituir esses valores. A gente sabe que o salário desse rapaz é igual a X. E temos o seguinte, a sobra equivale a 250. O aluguel é um quarto do X. O mercado e transporte é a metade do salário, é a metade do X. O X dividido por 2. E nós temos também aqui que água, luz e telefone equivale a um oitavo do salário. Beleza? Terceiro passo, pessoal, que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o possível para eliminar esses denominadores. Porque não é legal para a gente trabalhar com esses denominadores. E como que a gente pode eliminar? A gente tira o MMC desses valores, tá, pessoal?
Então a gente pega o 4, o 2 e o 8. E a gente vai fatorar em fatores primos. A gente divide por 2 primeiro. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. 8 por 2 dá 4. A gente repete. 2 novamente. Então sobra 1, 1 e 2. 2 dá 1, 1 e 1. Beleza? Então, aqui, pessoal, para a gente encontrar o mínimo múltiplo comum do 4, do 2 e do 8, a gente multiplica esses fatores primos. E a gente tem 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, a gente tem que o mínimo múltiplo comum desses valores é igual a 8, certo? O que a gente faz com esse 8, pessoal? A gente vai fazer dois denominadores aqui no terceiro passo. Um no lado esquerdo da igualdade e um outro no lado direito da igualdade. E coloca esses dois números outros. Outro passo, pessoal. A gente vai pegar esse valor 8 e dividir pelo denominador de baixo e multiplicar pelo denominador de cima. Eu vou até fazer uma colinha aqui. A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, certo? Aonde a gente não tem valor, onde a gente não tem denominador, a gente considera como se fosse 1, beleza? Então vamos lá, vamos fazer? E a gente tem o seguinte, então a gente pega o 8 e divide pelo de baixo. 8 dividido por 1 dá 8, vezes x, 8x. E a gente pega o outro aqui do lado da igualdade também, 8 dividido por 1 dá 8, vezes 250, 2.000, mais 8 dividido por 4 dá 2, vezes 1x dá 2x, mais 8 dividido por 2 é igual a 4, vezes x, 4x. 8 dividido por 8 é igual a 1, vezes x é igual a x. Beleza? E agora, o que a gente faz? A gente pode eliminar agora esses dois 8 e trabalhar apenas com a expressão que sobrou. Tá? É o quarto passo. E é basicamente quase que o passo final. Então sobrou para a gente o 8x, que é igual aos 2.000, mais o 2x, mais o 4x, mais o x. E o que eu quero que vocês notem aqui também, pessoal, que 2x mais 4x mais x é igual a 7x. Então, eu já vou fazer essa soma aqui. Beleza? Então, a gente tem 7x. A gente pega agora, pessoal, para o quinto passo, pega esse 7x e passa para o outro lado. Ele está somando. A gente passa para o outro lado, subtraindo. Beleza? Então, vamos fazer isso? Então, sobra aqui para a gente 8x menos 7x é igual a 2.000. E a gente tem o seguinte aqui. 8x menos 7x é igual a x. Então, o x ele é igual a 2.000, certo? O x, para o nosso começo da questão, falava que é igual ao salário líquido do trabalhador. Então, nós temos que o salário líquido do trabalhador é igual a R$ 2.000. E nós encontramos aqui na alternativa E de escola. Beleza, pessoal? 10ª questão e última, tá, pessoal? Vamos lá. Um paciente fez uma cirurgia dentária e precisa de muitos cuidados. A cada 3 horas, ele precisa colocar gelo no local da cirurgia. A cada 4 horas, precisa fazer um bochecho com água destilada. A cada 6 horas, precisa tomar um antibiótico. E a cada 8 horas, precisa tomar um anti-inflamatório. Assim que chegou em casa, às 10 horas, ele fez os 4 procedimentos. Ele voltará a fazer os 4 procedimentos simultaneamente novamente às... Pessoal, questão aqui batida de MMC. O Nesp gosta muito, tá, pessoal? O que eles fazem?
eles falam que são procedimentos. Ele realizou o procedimento em quanto tempo? Em 15 minutos, em 1 hora. O outro depois realizou o segundo procedimento em meia hora, ou então em 2 horas. E realizou o terceiro procedimento em 45 minutos, ou em 3 horas. E fala que fez em determinado horário junto, todos os procedimentos juntos. E pergunta, por fim, quando que ele vai realizar todos os procedimentos juntos, novamente. Depois de quantas horas? Depois de quanto período? Então vamos lá, vamos só analisar. Então o paciente aqui, ele fez uma cirurgia dentária, certo? Que precisava de muitos cuidados. Aí ele começa, a cada 3 horas, ele precisou colocar gelo no local. A cada 4 horas, ele precisa fazer um bochecho com água destilada. A cada 6 horas, ele precisa tomar um antibiótico. E a cada 8 horas, ele toma um anti-inflamatório. Assim que chegou em casa, às 10 horas, ele fez os 4 procedimentos, certo? Ele fez os 4 procedimentos juntos, às 10 horas. E pergunta, ele voltará a fazer os 4 procedimentos simultaneamente, novamente, que horas? Vamos lá, pessoal. Como que a gente calcula isso? A gente calcula da seguinte forma. A gente pega todos esses períodos, o 3, o 4, o 6 e o 8 e fatora em números primos aqui no MMC. Então a gente pega aqui, ó, o 3, o 4, o 6 e o 8. E a gente vai fatorar isso em números primos. Vamos começar pelo 2. 3 não vai por 2, repete, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4. Vamos novamente. 3 a gente repete, o 2 por 2 dá 1, aqui dá 3 e aqui dá 2. Novamente por 2. Repete 3, repete 1, repete 3 e o 2 acaba virando 1. E por fim a gente fatora pelo número 3. O 3 por 3 dá 1, repete, aqui dá 1 e a gente finaliza. A gente encontra o mínimo múltiplo comum multiplicando esses fatores. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Tá? Esse é o mínimo múltiplo comum. E o que isso quer dizer? Tá? Significa que a cada 24 horas, tá? A cada 24 horas, ele realizará os 4 procedimentos ao mesmo tempo. Tá, pessoal? A cada 24 horas, ele realizará os 4 procedimentos ao mesmo tempo. E eu quero que vocês vejam o seguinte. Se ele realizou o procedimento às 10 horas, 24 horas depois, será novamente 10 horas, certo? Então a gente tem aqui alternativa E de escola. 10 horas do dia seguinte. Então, finalizamos aqui, pessoal. Beleza? E era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Para que vocês vejam como que os enunciados da VUNESP são cobrados, tá? E principalmente para que vocês tenham um ponto de partida, para que vocês analisem os dados do enunciado e saibam por onde começar. Foi minha dificuldade no começo, quando eu comecei a estudar para concurso, e eu tenho certeza que é a dificuldade de muita gente. Então, analisando os dados dessa forma, raciocinando bem, organizando os dados dentro ali da parte de rascunho na prova, eu tenho certeza que você vai otimizar muito o seu estudo em matemática, tá? Então, é bem possível que você ganhe alguma questão por conta dessas técnicas de análise, organizando os dados, ou até mesmo porque você viu a teoria aqui, lembra como que se resolve e vai acabar ganhando por conta da técnica, beleza, pessoal? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, deixem um comentário e falem como que está a sua preparação, se você está gostando da técnica que o Brunão está utilizando aqui. E tamo junto, pessoal. Espero ver vocês logo menos aí nas próximas séries. E é isso aí. Valeu, pessoal!